Boa tarde, alunos. Boa tarde, professora. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar podendo estudar sobre as constituições. As constituições são muito importantes, né? Estudar e conhecer isso, tanto nós que queremos ser advogados, juristas, juízes, quanto uma pessoa comum, é muito importante ela saber quais são os seus direitos e seus deveres, né? Então, historicamente, as constituições são coisas assim muito importantes para um estado, para um país. E meus colegas de turma já falaram sobre as primeiras constituições. O meu grupo ficou responsável pela quarta Constituição do Brasil, que era a Constituição de 1937. Mas cabe também falar um pouco da de 34, né, que durou apenas 3 anos. Ela tinha uma característica assim bem liberal, né, ampla. E eu acredito mesmo que queria passar essa mensagem de carismático. O Getúlio Vargas tinha essa intenção, né, de passar uma mensagem, uma imagem, na verdade, dele como se fosse um grande rei, né, um grande imperador, um grande governante. Mas fazia parte de um plano, né, que inclusive a outra Constituição, após 34, foi a de 37. E para ela ser otorgada, né, para ela ser aceita, Getúlio Vargas inventou uma história, né, que ficou conhecido como o Plano Cohen, que foi na verdade uma coisa que ele inventou. Ele falou que estava sendo atacado, né, que as pessoas estavam sofrendo uma ameaça comunista. Então as pessoas ficaram desesperadas, né? Não sabiam o que fazer, que estavam sendo invadidos, estavam sendo destruídos locais importantes do palácio, do governo, enfim. Então aí ele como que criou o problema para trazer a solução, né? Ele inventou uma doença para trazer o remédio. E a solução, no caso, era a Constituição de 1937, que tinha um cunho bastante ditatorial mesmo. Tirou muitas das liberdades das pessoas e ela era conhecida como Constituição Polaca, porque ela seguia o mesmo, tinha um vigor bem parecido com a Constituição Polonesa, que foi instituída em 1920, se eu não me engano, pelo ditador Józef Piłsudski. Houve golpe. O mandato de Getúlio Vargas era de 1934 a 1938. Em 1937, ele cria essa nova Constituição, que dá para ele poderes ilimitados, e a seu mandato fica por tempo indeterminado. Fortaleceu o executivo para reprimir as agitações internas e atribuiu ao executivo um papel dominante nas feituras das leis. Restringiu o papel do parlamento às suas funções legislativas, reformar o sistema representativo eliminando suas causas determinantes das lutas partidárias, dar ao Estado a direção da ordem econômica e nacionalizar as atividades e fontes essenciais na riqueza nacional, além de estabelecer, em suma, o primado do interesse público sobre o interesse privado. Vemos de forma clara que, na verdade, não era bem a intenção de Getúlio Vargas, né? A intenção dele, dentro do seu período de atuação no governo, era um modelo muito centrado assim, no poder, que ele queria ter o poder unicamente, exclusivamente nele, né? Ele queria ser o centro. Vou mostrar aqui umas imagens que eu selecionei. Aqui, Getúlio Vargas, logo após instaurar, né? Depois de instaurar a ditadura, vemos aí
ditador, Getúlio Vargas. Aqui, Getúlio Vargas foi um dos primeiros governantes brasileiros a divulgar a sua imagem pessoal assim de forma ampla e com isso conquistando bastante influência, bastante respeito na vida das pessoas, né? Ele estava presente na vida das pessoas através das imagens, através das repercussões que isso causava. E apesar de Getúlio Vargas instaurar uma ditadura, né, que aconteceu após 1937, também tinha pessoas que apoiavam o seu governo. Aqui vemos os trabalhadores agradecendo, ou seja, se mostrando gratidão pelas mudanças que essas constituições trouxeram, né, na área do trabalho, o salário mínimo e vários outros benefícios que isso trouxe. Então aqui vemos a marcha e os trabalhadores agradecendo Getúlio Vargas. Mas como era uma ditadura, também tem aqueles que não aceitavam, né, os fora da lei. Que numa ditadura, esses são reprimidos, são geralmente punidos por opor ao governo que está em vigor, né, que era o governo de Getúlio Vargas. Ela trouxe algumas modificações, que foi o Estado ortogado e não votado, outorgou os poderes amplos ao presidente com a suprema autoridade do Estado, alterando a sistemática do equilíbrio dos poderes. E criou o capítulo de defesa do Estado também, ampliou o prazo do mandato do presidente da República, substituiu o estado do sítio pelo estado de emergência, restaurou a pena de morte. Dissolveu a Câmara ao Senado, bem como as Assembleias Estaduais, e decretou o estado de emergência. Então, essa Constituição, ela jamais ganhou vigência, porque, na verdade, o que prevaleceu naquela época foi o chamado do Estado Novo. O Estado arbitrário, que é despojado de qualquer controle jurídico, onde ele primava a vontade incontestável do ditador Getúlio Vargas. Com a instauração da Constituição de 1937, foi criado também o Estado Novo, que era essa forma de governo, né? Essa nova forma de administrar o país. Eu vou ler alguma coisa aqui que fala sobre. Depois de fechar o Congresso e assinar uma nova Constituição, Vargas fez um pronunciamento transmitido pelo rádio, em que procurava justificar a instauração do novo regime. Em sua proclamação ao povo brasileiro, ele defendia o golpe como a única alternativa possível diante do clima de desagregação e de afronta à autoridade em que mergulhara a nação. Referia-se, entre outras coisas, ao perigo do comunismo, lembrando a radicalização política que atingira o país, que é nada mais nada menos que o Plano Cohen, que ele mesmo inventou. Anunciava ainda uma série de medidas com que pretendia promover o bem-estar e o desenvolvimento da nação. E entre essas medidas, destacavam-se a submissão dos governadores do Estado ao governo federal e a eliminação dos órgãos legislativos, o que levaria à criação de novas interventorias e departamentos administrativos. A Carta de 37 ela não teve nenhuma aplicação regular. Muitos de seus dispositivos eles permaneceram na letra morta. Houve a ditadura pura e simples, com todo o poder executivo e legislativo, que estava concentrado nas mãos do presidente da República, que legislava por via de decretos de lei.
Não podemos deixar de lembrar também das contribuições que o Estado Novo nos trouxe na área econômica. Na época foi-se bastante fomentado discussões para o desenvolvimento do país. E também criou-se vários órgãos e institutos. O SENAC, o SENAI, por exemplo, são instituições criadas naquela época, que hoje vemos que até hoje trazem educação e ensino para milhares e milhares de brasileiros, trazendo qualificação para entrarem no mercado de trabalho. Então, essa Constituição de 1937, ela trouxe benefícios, sim, né? Principalmente para os trabalhadores, porém, ela feriu muitos dos princípios, né, dos direitos humanos. Ela restringiu as pessoas de muitos direitos que elas tinham. Inclusive, o símbolo do direito é a justiça, né?